Boa noite a todos. Com muita gratidão, muita alegria por mais essa oportunidade de estudos que a Casa de Emmanuel nos dá, dando continuidade ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje a nossa irmã Julinha vai nos guiar, vai nos levar nessa aventura de Emmanuel para entendermos essas palavras que às vezes parecem complicadas, mas todos nós juntos aqui nos ajudamos, né? Para tornar mais fácil. E quem faz o estudo também é convidado a fazer a nossa prece de abertura. Então, Julinha, por favor. Vamos elevar os nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, ao espírito do Emmanuel, que é o que nos ajuda também na compreensão desses estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, essa espiritualidade amiga que se faz sempre presente. Então, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para dar por iniciado o estudo da noite desse livro, pedindo sempre a proteção amiga dos bons espíritos e agradecendo a oportunidade do estudo. Graças a Deus. Hoje, o nosso estudo ele ficou na lição 167, que tem o título Na Oração. A frase que Emmanuel traz para comentar a respeito da oração, ele tira lá de Lucas, do capítulo 11, versículo 1, quando ele diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. Assim, primeiro a gente vai fazer um entendimento, né, do que é oração. Né? Então, a gente vai lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 23, que Santo Agostinho traz para nós. É um texto muito grande. Eu tirei somente uma frase para que a gente possa pensar junto. A prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. E lá no nosso Livro dos Espíritos, na questão 658, Kardec fez a pergunta: a prece é agradável a Deus? E os Espíritos disseram: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois a intenção é tudo para Ele. Então, e esse texto, né, que o Emmanuel vai falar do Lucas, né, que Jesus passa essa frase, né, Senhor, ensina-nos a orar, isso está dentro de um contexto, né, essa passagem também traz Mateus, no capítulo 6, versículo de 9 a 15, eles pedem, os discípulos pedem que Jesus ensine a orar, como João ensinou os seus discípulos. E aí Jesus traz, nesse momento, a oração do Pai Nosso. Jesus também traz, dentro desse texto, né, que Lucas traz e Mateus também, ele traz outros ensinamentos. Aí eu destaquei aqui alguns. Quando deres dádivas, não sai da tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo. Ele também traz, dentro desse capítulo, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis. E também traz, tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto interno, e tendo fechado a porta, ora a teu pai em segredo. Então, esse é o contexto do momento, é o que Jesus traz naquele momento de ensinamentos, não só a parte da oração, onde ele ensina também o Pai Nosso, mas também tem outros ensinamentos dentro desse capítulo, né? Então, assim, nesse momento, eu deixo vocês também poderem comentar para que a gente possa depois seguir dentro do estudo do Emmanuel, nessa visão, tá?
Então, no primeiro parágrafo, o Emmanuel traz para nós a compreensão assim: a prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Eu destaquei, dentro desse parágrafo, a gradação infinita, e existem crentes de todos os matizes. Então, o que eu destaquei para trazer aqui para a gente? Que os espíritos, eles estão em variadas etapas evolutivas, baseada no grau de adiantamento, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições que ainda tem que despojar. Quer dizer, então, cada um está numa etapa, né? Uns já adquiriram qualidades morais e outros ainda estão naquelas imperfeições que há necessidade de despojar delas. Isso está lá na escala espírita, lá no Livro dos Espíritos, na questão 100. Essa escala, porém, ela não é absoluta, né? Os espíritos admitem que existem 3 categorias principais, para a gente ver essa gradação aí que o Emmanuel fala, que é uma gradação infinita. Então, a gente vai trazer as 3 características principais que é comentado lá na questão 100 do Livro dos Espíritos. Tem a categoria primeira, que é dos espíritos puros. Eles atingiram um grau supremo de perfeição. Tem a segunda categoria, que é dos bons espíritos, que tem a predominância do espírito sobre a matéria. E ele já tem o desejo do bem, já predomina o espírito sobre a matéria. Então, a gente vê que já está num grau melhor. Não tão bom, mas já está bem melhor do que esse, que é considerado nós, a terceira categoria de espíritos imperfeitos, que é onde tem a predominância da matéria sobre o espírito. A do espírito bom é do espírito sobre a matéria, e nós é da matéria sobre o espírito. E tem a propensão para o mal. É onde nós estamos agora, nesse momento, tentando fazer essa busca, toda essa conquista dessas qualidades para que a gente possa realmente se adiantar. E um pouquinho mais a respeito desse parágrafo do Emmanuel, eu coloquei aqui que a prece ela pode ser de súplica, eu achei interessante a gente trazer isso, pode ser a nosso favor e de outrem, a gente pode fazer a prece de agradecimento e a gente também pode fazer uma prece de louvor. A prece, de qualquer forma, ela vai iluminar, ela vai tranquilizar, ela vai orientar e consolar. Então, esse é o objetivo da prece, né? Então, tem umas coisas para comentar, mas eu vou deixar aberto também para que vocês possam falar um pouco, tá bom? Vamos lá, pessoal. Alguém vai comentar? Não, o que eu queria comentar é que eu sinto isso muito na prece também. Toda vez que eu oro com sentimento, né? Seja para Maria Santíssima, Jesus, para Deus, enfim, eu sinto a vibração no meu coração e muitas vezes acontece de eu estar com certas dúvidas, não é dúvida assim de bobagens concretas, dúvidas, né? Ligadas a problemas existenciais, e peço que dê uma resposta. Vocês sabem que a resposta vem, ela vem das maneiras mais, assim, diferentes. Eu abro um livro, tem ali exatamente, ou alguém me telefona, ou manda alguma coisa no WhatsApp, é impressionante. Como é exatamente isso que ele está falando. Quando a gente consegue fazer uma ligação emotiva, né, com Deus,
através da prece, essa prece chega a ele, claro que sim. Ele escuta, ele responde, quer dizer, claro, através dos amigos espirituais, tudo isso, né? Mas é uma grande verdade isso. Não estou dizendo que é sempre, é quando a gente está, né, conectada, bem conectada, né? Que nem sempre a gente está também. Vera, pode falar também. Completando ali o que a Dorô falou, a minha maneira de fazer prece é diferente, né? Eu converso, seja com a entidade, com Deus, seja o que for. Eu tenho de conversar como se conversa com uma pessoa. Agora, na hora de dormir, sempre quando eu vou orar, né? Eu costumo, quando eu estou em dúvida, assim como ela falou, pedir uma solução. Uma solução não, uma luz, né? Isso. Ou eu acordo de madrugada, ou de manhã, quando eu levanto, a primeira coisa que vem é o assunto que eu falei. Isso. Geralmente é certíssimo. Claro que não é sempre, seria bom se fosse sempre. Mas não. Mas geralmente, ou eu acordo por volta de 3 e pouco da manhã, a gente sabe que é um horário assim, ou de manhã. Porque tem logo a primeira coisa que vem à minha cabeça quando eu levanto da cama é aquele assunto que eu tinha pedido, o fervor. Vem a resposta, né? A sua dúvida, o questionamento. É isso mesmo. É isso mesmo. Ana Cláudia, pode falar. São várias as maneiras de Deus se comunicar com a gente, de esclarecer as dúvidas que nós temos. Principalmente as existenciais, né? Mais profundas, claro, não é bobagem do dia a dia, não, tem nada a ver, mas coisas, né? Ana Cláudia quer falar também? Pode falar. Quando fala aqui de todos os motivos nos vários cursos da fé, eu também entendi como se fosse em qualquer religião, né? Independente de religião, né? Porque assim, qualquer curso da fé é a fé que você, né? Você está naquele momento, né? Naquela religião, naquele pensamento que você, né, tem como seu, né, com a sua busca em Deus, né? Então eu acho também que é isso também, né? Independente da religião que você tem, a prece ela sempre vem com esse acalanto, né? Com essa intenção, né, de te harmonizar e te levar a Deus, te sublimar. É isso. Agora, todos nós aqui no planeta Terra somos crianças espirituais, né? Então, com certeza, a gente ainda está longe de fazer uma prece realmente perfeita, do jeito que deveria, mas existem, como ele coloca ali, muitas gradações, né? Então, existem pessoas realmente que ainda oram muito semelhante a uma criança de 2, 3 anos e pessoas que já oram de uma forma mais madura, né, mais consciente. E o Espiritismo, né, falando de nós, nos ensina, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, e no Livro dos Espíritos, tem diversas questões que com certeza a Julinha já abordou algumas, que nos leva a refletir sobre essa forma correta de orar, né? E como nós devemos, então, nos preocuparmos em realmente usar a oração da forma correta, né? E não de uma forma infantil. Depois, ali nos próximos parágrafos, Emmanuel mesmo já levanta ali alguns tipos de oração, né? Mas que a gente possa, através do Espiritismo, obter um pensamento mais elevado, mais maduro, como a Doroteia mesmo falou, dos propósitos realmente relevantes que precisam ser levados em conta na hora da prece, não qualquer besteira, não qualquer coisa do dia a dia, porque essas coisas são por nossa conta, a gente tem que se virar, a gente tem que pedir a Deus realmente coisas elevadas, coisas do espírito, coisas do alto.
para que a gente realmente conheça e suporte melhor as nossas provações, né? Aí, conforme a gente for lendo, a gente vai... Acredito que a Julinha vai adentrar aí em cada tipo de prece ali, conforme o Emmanuel também vai falando. Só fazendo o último comentário, né, quando a Aninha traz aí para nós, né, que independe da nossa religião, né? Por que independe? Porque a prece é um espelho, como disse o Arthur lá no estudo dele, é um espelho de nós mesmos. Então, a gente vai estar dentro dessa prece com maior profundidade, quando você já entende que a prece não é mais para que você deixe de ter algo que está ruim, né? Porque aí é onde você vai trabalhar e teu orgulho, teus interesses pessoais. Então, você deixa de lado isso e você faz essa conexão com o alto para quê? Para uma alavanca de luz, não um peditório, né? Então, isso realmente o espelho de cada um, independe da religião que a pessoa esteja, porque às vezes vai ter um católico muito mais fervoroso e que já entendeu da prece do que nós espíritas que tem tanto conhecimento, né? E a gente tem dentro da própria doutrina espírita, né? Essas preces que são feitas já com um sentimento de profundidade, não mais superficialmente, porque você quer algo para si, né? Esses interesses das paixões, né? Então, assim, aí a gente vê realmente esse despertar, né? E não mais também aquela prece onde você está sempre de mãos postas, que não é isso que o Cristo veio trazer quando ele disse, vou ensinar a orar, né? Então, seguindo o texto, ele fala para nós agora que os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Isso também me chamou muito a atenção, também lá pelo estudo do Arthur, quando ele diz propósitos inconstantes. Inconstantes somos todos nós ainda, dentro desse emaranhado em que vivemos, que a gente tem tanta informação, tanta dificuldade, e muitas das vezes nos tornamos esses seguidores aí inquietos e inconstantes. Uma hora você quer muito algo e daqui a pouco você já não quer mais. Então, esses seguidores inquietos vai mostrar sempre essa insatisfação, né? Porque ele está sempre querendo mais, sempre o que está fora, ele está sempre buscando para fora, nada interno, né? Então, eu deixei aqui uma frase para a gente comentar. Aqueles que oscilam, que não entendem a dificuldade como uma oportunidade de elevação, desistem facilmente diante do obstáculo. E o amparo do alto para aquela tarefa o encontra sem resistência, por algo que nem sequer sabe o que é. Parece uma folha ao vento. Agora, isso é uma coisa que a gente tem que parar e analisar. Eu escuto muito na casa que eu estudo que a espiritualidade ela tem um período de verificação se você realmente está dedicado àquela tarefa de sentimento, de alma, de vontade. Então, eles vão dando a você oportunidade para que você fique no trabalho e mostre que aquilo não é somente um interesse momentâneo. Então, isso a espiritualidade sempre nos ajuda em nos fortalecer para que a gente possa fazer um bom trabalho. Agora, aquele servidor que hoje ele está numa tarefa, ele quer alguma coisa, daqui a 3 meses ele não quer mais, como é que a gente pode investir, até quando a gente traz isso para a nossa vida diária, num emprego, como é que você investe num curso ou em algo maior ou numa tarefa, numa empresa, se quando começa as primeiras dificuldades, a pessoa quer sair? E a espiritualidade também vê isso em nós. Agora, a gente também tem que entender que, às vezes, a gente está dentro de uma tarefa, né?
e chega também o fim, né? A gente também tem que entender que às vezes a gente é necessário em outros locais, mas não é isso que o Emmanuel diz. O Emmanuel aqui está comentando de seguidores inquietos e de propósitos inconstantes. Hoje eu quero participar porque está todo mundo fazendo. Amanhã eu não quero mais porque eu já me desgostei. Então, é indispensável perseverar com esforço de autoaperfeiçoamento e vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Então, a gente precisa ter esse autoaperfeiçoamento em qualquer coisa que formos fazer, tem um tempo para a gente se aperfeiçoar e ter a vigilância, porque as dificuldades vão ser mostradas para nós, mas a gente tem que estar perseverante no que realmente a gente quer para nossa conquista de melhoria moral e espiritual. Agora deixo aí para você. Alguém quer comentar? Então vamos em frente, Julinho. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Aí ele está falando de egoísta. E a gente vê lá no nosso Evangelho, né, no Livro dos Espíritos, que é uma das maiores chagas da humanidade. Então, ele diz que os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Então, opera sempre em seus próprios interesses. Não entende os interesses divinos a seu respeito. Falta-lhe a humildade. Porque a gente, às vezes, a gente não quer enxergar muitas coisas dentro de algumas tarefas e algumas dificuldades que se apresentam na nossa vida, porque eu acho que Deus não entendeu muito bem, né? Então, eu acho que eu nem merecia estar passando por isso. Então, a gente sempre quer algo que nos tire a dor, que nos tire da dificuldade. A gente não entende que isso é aquela dor que vem nos fazer o quê? Espíritos melhores, porque a gente aprende também com a dor, né? Mas aí, muitas das vezes, esse nosso egoísmo não permite que a gente ore, né, para que a gente possa ter força, coragem para passar pela dificuldade. A gente quer que a gente se livre daquilo, né? E lá no livro Fonte Viva, o Emmanuel diz no texto Acorda e Ajuda, é o capítulo 143. Ele diz assim, ó, não te galvanizes, ou seja, não te reveste na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Então, para que a gente possa estar hoje aqui, a gente está usufruindo de coisas que muitos fizeram por nós e que Deus nos dá essa oportunidade de usufruir. Então, a gente não pode se revestir desse próprio eu, porque eu quero para mim. Eu não posso passar dificuldade. Então, é esse despertar que o Emmanuel traz para nós, para que a gente possa pensar e refletir quando a gente faz uma prece. Deixo para vocês aí, se quiserem comentar. Alguém quer comentar? Bem, deixa eu fazer um comentário, então. É bem comum, realmente, a prece egoísta, né? Eu diria que ela é o erro mais comum, inclusive o que nós cometemos, com certeza ainda, talvez em menor grau, mas ainda cometemos, é a prece egoísta, porque não tem aquele que na hora da dor, do sofrimento, não acabe, né, pensando em si, querer rapidamente acabar com aquela dor.
e a gente acaba que é difícil, por mais que a gente já tenha uma consciência da importância da dor, do que a gente precisa, né, aprender, quando a gente perde, às vezes, um ente querido também. Com certeza a doutrina espírita já nos consola muito diante dessas situações. Mas ainda somos imperfeitos, né? E muitas vezes ainda fazemos essas preces, mas no fundo a gente está pedindo ali: ah, Senhor, me dê o conhecimento que eu preciso aprender, mas no fundo você quer o quê? Que eu, né, faz eu aprender logo para a dor passar. Então, tipo assim, como se fosse algo que pudesse ser introjetado na nossa cabeça, né, sem a necessidade de real de um esforço, que não vai ter prece que resolva, né? Porque você precisa ultrapassar realmente, aprender, fazer algo na prática que não vai ser introjetado na sua cabeça pelos espíritos. Mas, assim, faz parte, é um degrau de cada vez e é importante que a gente peça assim, porque eles não vão fazer a gente não passar pelo que a gente não tem que passar. Mas, às vezes, eles dão aquela ajuda, né? Aquela mão, eles vão ali usar da nossa energia, da prece, para, de alguma forma, tentar ali amenizar ou levar a gente a uma intuição que possa acelerar o processo, mas sempre vai depender da nossa ação, né? Da nossa busca de fazermos darmos o passo em direção ao que a dor nos chama. Né? Pode falar, Verinha. Eu acho que nós, assim como espíritas, né, estudiosos do assunto, nós já aprendemos uma coisa, pelo menos eu acredito que a maioria, que vem lá do catolicismo, isso, sem criticar nada, mas realmente acontece. Se você acender uma vela, por exemplo, se você me der isso, eu vou acender uma vela, vou fazer uma promessa de não sei quantos dias, fazer isso, fazer aquilo, e é uma coisa comum, a gente acostuma desde pequeno a fazer isso. Então, acho que aí nós, ou a grande maioria de nós que estudamos, já temos, assim, um aprendizado, né? Por exemplo, eu não oro assim, eu preciso disso. Quer dizer, posso até pedir que estou precisando, não materialmente, não, eu digo de alguma coisa emocional. Mas já não digo mais, eu vou acender uma vela se eu conseguir aquilo, né? E é normal, hoje as pessoas fazem isso, tanto na Umbanda como do catolicismo, já passei por isso tudo, e sei que fazem, e sem maldade, na esperança de conseguir. Então, eu acho que nós já conseguimos um pouquinho, enquanto estudo, enxergar isso, que não é assim o objetivo da prece. Né? Não é uma obrigatoriedade, você me dá que eu dou. Não, a gente tem que batalhar, conseguir, merecer, não sei. Eu vejo assim. É a prece da barganha, né? A maioria das religiões fazem isso, né? Nós sabemos isso, já fizemos, acho que todos nós. Né? Já, claro, fizemos sim. Fizemos. Eu cansei de fazer, eu era da Nossa Senhora da Conceição, minha família toda, então acendia a vela para ela, pedia tudo, na ânsia de querer, de desejar, não de barganhar, mas era uma barganha. Hoje em dia a gente já enxerga isso. Ser, né? Não deixa de ser. Mandar rezar uma porção de missas, né? Então, tem sim, tem sim. E realmente não é o caminho, não é o caminho. Não é. Não, ainda bem que nós já estamos aprendendo, eu acho. Tá certo. Muito, muito dos humanos isso, e não de Deus, né? Não tem nada a ver. Nada a ver. A gente tem que entender que a doutrina espírita, né, ela só tem 160 anos. Claro. Então, e a gente vem da doutrina do catolicismo. Vem, sim. A gente aprendeu lá atrás, né, naquele momento, né, de quando a coisa, né, a igreja modificou para os seus próprios interesses, onde tinha ali aquelas indulgências. Então, era a famosa barganha. Né? Então, assim, para eu poder ter um pedaço no céu, eu vou deixar as minhas terras. Então, isso vai sendo trazido, né, em menor escala,
né? Hoje eu já não posso dar minhas terras porque não tenho, mas aí eu dou uma vela do meu tamanho, também está servindo, né? Agora, o que a gente tem que tirar do ensinamento, porque eu digo que a doutrina espírita, ela tira esse véu, não para que a gente critique, porque eu venho do catolicismo, né? Mas que a gente entenda que, às vezes, aquele que ainda necessita da vela ou de uma imagem, a prece dele talvez tenha maior profundidade do que aquele que se acha entendido da doutrina dos espíritos. Né? Não, eu não tenho mais imagem, eu não faço mais isso. Né? Mas não tem o sentimento profundo, ainda fica na superficialidade, que o Emmanuel trouxe lá no primeiro parágrafo. Né? Claro. Então, a gente também tem que entender esse posicionamento nosso. Exatamente. Né? E dos nossos irmãos que estão na caminhada conosco. Né? E a gente sabe disso. E aqui eu sei que nenhum de nós aqui critica, porque a gente já entendeu. Não. Mas como esse vídeo ele passa para outras pessoas que às vezes não é espírita, há de se ter entendimento que a gente não faz crítica àquele segmento que ainda necessita. Está tudo bem. Não é crítica, não, é constatação. Não, mas não importa. Não importa. Não importa se eu constato ou se eu critico. Não importa. O importante é que a prece ela tenha profundidade. É emoção, né? Também. Eu acho que quando ela é com emoção, ela funciona, porque você vem lá de dentro. Sim, claro. Vem às vezes até de uma angústia, né, que você está tendo, até de uma angústia profunda. Né? Ela pode vir disso também. Dr. Bezerra, no livro Dramas da Obsessão, da Dona Ivone Pereira, tem um capítulo que ele descreve a oração de uma jovem católica. Ela estava pedindo a ajuda para Santo Antônio. Ela era tão devota de Santo Antônio que a amiga dela estava com um problema muito sério de saúde, ela se ajoelhou lá e fez um pedido na sala. A prece dela tinha tanta força, que chegou aos assistentes de Santo Antônio. E daí saiu o pedido para que o doutor Bezerra, que estava mais próximo, fosse atender aquele chamado. Então, o doutor Bezerra veio a serviço de Santo Antônio de Pádua. Mas que lindo, né? Meu Deus, que lindo. Pereira pelo doutor Bezerra de Menezes. E a gente tem confiança no que eu estou falando, porque, primeiro, que eu estudei o livro, e, segundo, porque é um relato de Dona Ivone, e é um relato de doutor Bezerra. Então, não tem dúvida. Santo Antônio pediu para doutor Bezerra atender aquela menina que estava com muita dificuldade, para a gente ver o valor da profundidade da prece. E ela era católica. Então, a gente agora vai seguir, porque a gente tem muito texto ainda para falar. O próximo, ele fala: os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Isso é uma prática ainda muito séria, né? Que a gente vê acontecer, né? De rogar o mal para o próximo. Deus está vendo, Deus já há de fazer justiça. Né? A gente coloca Deus como justiceiro, né? O vingador. Então, aqui, o senso moral pouco desenvolvido roga ao alto o mal para o próximo. Fazer de Deus um vingador, mesmo internamente, sem verbalizar por vergonha. Porque, às vezes, a gente não verbaliza porque a gente quer ficar bem na fita, porque a gente já é espírita. Então, como assim eu vou mostrar essa minha vontade, né, do mal para o outro? Às vezes não é o mal, um mal grande que a gente, de repente, pode pensar assim, né? Mas só o fato de eu deixar para que Deus veja e que Deus faça algo, eu já coloquei um sentimento meu ali de raiva, de rancor, né? E isso irradiado para o outro. Né? E a gente sabe que tudo que a gente dá para o outro, a gente primeiro fica com um pouco dessa situação para nós, desse sentimento. Né? Então, assim, a gente tem sempre que
ter essa percepção. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta, na 631, ele fez assim para os espíritos: o homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Porque às vezes a gente não sabe, né? Não, eu desejei mal porque eu não sabia, né? Aí, como o Kardec fez essa pergunta e os espíritos já responderam, eles dizem assim para nós, ó, o homem tem meios de distinguir? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Então, não tem desculpa, porque eu não sabia. Porque a nossa consciência é onde estão as leis divinas. E as leis divinas é de amor, não é de vingança e não é de injustiça. Então, deixo aí para vocês. Alguém quer comentar? Toca o barco, Julinho. Vamos lá. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Olha que perigo, né? Solidão com ociosidade, né? Então a gente quer aí uma coisa assim, né? Tranquilo, né? Sem perturbações, né? E aí eu deixei aqui uma frase para a gente poder pensar junto. Estão ainda paralisados diante da vida, da sua tristeza, das sombras que se envolveu por livre escolha. Deus sempre mandará os recursos, mas permanece dentro de um isolamento, perdendo a conexão, porque a ajuda vai sempre chegar. Agora, se eu estou isolada, se eu quero me manter ali naquela ociosidade, naquela solidão, né, por livre escolha, a gente sabe que Deus não violenta consciências. A batida de Jesus, ele bate para que a porta abra. Ele não empurra a porta. Então, a gente tem que saber que a gente não pode estar numa ociosidade, porque a lei é de progresso, a gente sabe disso, né? Deixa aí para alguém comentar, se quiser. Então, vamos lá. Os desesperados suplicam a morte. Aí a gente bota aí a palavrinha desesperados. Se deixou levar pela loucura, se desiludiu com os recursos de Deus, que o Deus dá para nós todos, para os bons e para os maus, recursos da lei divina, que é igual para todos, justos e injustos. Pois se colocou como um cobrador, esse desesperado aí se coloca como um cobrador, né? Não entendendo que, da mesma maneira que o alto deposita em nós a confiança em nossa vitória, não seremos atendidos nos nossos caprichos. Então, é aquilo que a gente já comentou, Vitor também já falou, então a gente sabe que Deus não vai atender um capricho porque eu quero, porque às vezes nem sempre o meu querer hoje é um querer que vai me dar alguma coisa produtiva adiante. Quantos de nós já pedimos algo naquele momento que a gente se achava injustiçado, aflito, angustiado, desesperado, em vários momentos da nossa vida, e mais tarde a gente fala assim, graças a Deus que Deus não me atendeu, né? Então, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, né? E lá no Livro dos Espíritos, eu vou trazer só essa questão do Livro dos Espíritos, 943. Kardec pergunta, de onde provém o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Aí a espiritualidade, a resposta é grande, eu deixei só um pedacinho aqui para a gente pensar. Efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Então, às vezes, muitos desses desesperados são ociosos, falta fé e tem muito. Então, que a gente tenha que parar e analisar, né? Deixa aí se alguém quiser comentar também, tá, Vitor?
no outro parágrafo, o Emmanuel fala assim para a gente: inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios, que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga, anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho e da luta digna. Fazer da prece somente um peditório, podemos rogar. E Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Isso eu expliquei lá em cima, naquela mensagem de Lucas. Mas ele não é servidor nosso, zelar pelos nossos bens materiais. Podemos tirar os ensinamentos dentro das dificuldades. A prece é para nos ajudar nesse entendimento e renovar nossas forças. A prece é para a gente renovar as forças. É isso que a gente também já comentou, né? E Emmanuel traz também para nós uma frase que eu achei bem interessante, eu quero deixar aqui dividido, no livro Caminho Iluminado. Ele diz assim, olha, não fujas à luta que a vida te propõe, na intimidade de ti mesmo, e atendendo ao trabalho do dia a dia, a fim de superá-la. Conserva a certeza de que é pelas tuas próprias prestações de serviço ao bem comum que a bênção da vitória te marcará. Olha bem a frase que Emmanuel fala para nós. Serviço ao bem comum. Não é serviço para mim, para os meus interesses pessoais e orgulhosos. Então, que a bênção da vitória te marcará. Então, a vitória sempre vai chegar para aquele que está disposto a seguir. Sem mais com os peditórios, sabendo que o que isso, nesse momento, vem para me ensinar. O que eu preciso ver, que eu veja. Porque há necessidade, em alguns momentos, a gente parar e analisar. Não é possível. Parece que é 1000 coisas ao mesmo tempo. Paremos e vamos refletir. O que ensinamento eu preciso tirar disso? É isso que a gente, às vezes, não para. E a gente está nesse turbilhão e a gente não consegue nem escutar a ajuda espiritual que muitas das vezes berra aqui para nós. E a gente está tão envolvido nesses interesses do que eu quero, né? Que você não deixa uma brecha para que a espiritualidade possa te inspirar, porque é a inspiração que chega, né? E a gente sabe disso. E a gente não tem dúvida disso. Eu vou dar um exemplo meu. Aí vou passar vergonha em público. Uma vez o meu carro escangalhou e o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi esse: ah, Senhor, mas eu uso esse carro para fazer trabalho voluntário, para fazer não sei o quê. Puxa vida, e tipo assim, foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça. Então, nessa hora, não é nem que depois, não, lógico que depois eu parei, refleti, mas você vê que assim, o que veio logo na minha cabeça foi esse pensamento, o que mostra que no fundo a gente faz, mas a gente faz esperando recompensa, né? Esperando uma proteção especial, esperando que nada vai nos acontecer, como se, né, como se o pouco que a gente já faz nos desse como se fosse o direito de barganhar, né, de cobrar de volta. Então, não tem jeito, realmente a gente ainda vive na matéria, a gente ainda tem esse sentimento, né? E como a gente até já falou em estudos anteriores, e que seja assim, que façamos o bem mesmo que por interesse, porque em algum momento ele vai se transformando, né? Cada vez mais esse sentimento vai se transformando para algo mais automático, sem diminuindo esse sentimento de barganha, né? De que temos que receber de volta pelo que estamos fazendo. Pode falar, Neri. É um exemplo, aí, completando o que você está falando, não aconteceu comigo, mas eu vi, nós estávamos tipo um culto, né? Uma oração espírita, e muitas pessoas.
E uma das moças que se dizia muito devota de tudo, assim, bem espiritualizada, o carro dela foi roubado, lá na Glória, sabe? Você acredita que ela largou tudo? Que ela disse que seria um absurdo ela estar praticando um ato religioso e ser roubada, que os espíritos não tomaram conta do carro dela? Juro por Deus, é verdade isso. Eu fiquei até hoje, eu não esqueço disso. Você vê como é que as pessoas ainda estão... como se os espíritos ficassem de plantão ali no carro de quem está lá numa oração. Isso é verdade. Eu fiquei assim até hoje, eu não esqueço disso, e eu acho que ela nunca mais voltou para lugar nenhum. Para você ver como é que é a barganha, a troca, eu não sei. Né? Você contou esse exemplo só para fazer eu me sentir melhor, né? Não, você contou um pior do que o meu. Isso já tem muitos anos, mas eu não esqueço disso. Eu achei tão absurdo. Sabe? Quer dizer, o que você fez é um momento de desespero, mas ela não, ela largou tudo mesmo, e anos depois ela não tinha voltado, porque ela ficou indignada. Você vê que existe. Você foi pequenininho. Como a Júlia já falou, é realmente o pensamento infantil diante da prece, né? Impressionante. Vamos lembrar de Chico Xavier, né? Quando aquele amigo dele chegou lá na reunião, que o escritório tinha sido assaltado, levaram tudo e ainda bateram nele contador, hein? Esse cara aí era contador. Então, acho que foi na casa dele, né? Que levaram não, foi o tudo. escritório, Assaltaram o escritório de contabilidade. Ainda bateram nele. Aí, quando ele chegou lá no dia da reunião, ele ainda muito chateado que aquilo tinha ocorrido naquele dia. E o que o Chico... Lógico, o Chico abraçou, o Chico fez... né? Porque tem que ter esse acolhimento. A gente não... porque eu sou espírita, eu já sei tudo, como o Vitor falou. Não é por aí, que não é assim que funciona. Então, o Chico foi lá, abraçou, né? Poxa, meu amigo, tal, e depois falou, é tão bom devolver. Então, assim, só que ele já deu uma dica de que é necessário devolver, porque em algum momento você fez uma situação que necessitaria você passar por uma dificuldade daquela. Não importa o que fez, né? Em que proporção fez, né? Ele já estava no trabalho do bem. De repente, poderia ter sido muito pior, e foi só as coisas materiais, apanhou um pouquinho, mas não foi nada que tirou a vida dele. Então, assim, a gente também tem que ver o outro lado, né? E que às vezes a gente se cega, né? Por que comigo, né? E a gente tem que pensar assim, poxa, podia ter sido pior e não foi. Então, o recurso e a ajuda espiritual está sempre conosco. Só que a gente tem que ampliar um pouquinho para a gente ter o entendimento. E Emmanuel fala agora para nós, no outro parágrafo, Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhe as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Esses somos nós, né? E Jesus está naquele momento paciente, né? Por quê? Porque ele sabe que a gente vai dar certo, né? Que a gente vai melhorar. Então ele diz, tolerando-lhes as queixas e as lágrimas que a gente às vezes não quer aceitar. Então, o que eu botei aqui para a gente pensar junto? Muitos de nós ainda comparecemos ao trabalho para a própria jornada evolutiva com as exigências dos direitos e não dos deveres. Vamos pensar aí, né? Os atendimentos dos recursos chegam de variadas formas, mas a cegueira não permite ver. Existe a diferença do discípulo e da multidão. A multidão busca Jesus quando convém, sem o sacrifício e sem a renovação. Já o discípulo busca Jesus não para o que convém,
mas para ser seu servidor, porque o discípulo é o aluno de Jesus. Então, existe a diferença de sermos a multidão, igual muitos que estavam ali junto de Jesus, e ser o discípulo. Então, o que a gente está? A gente está na multidão ainda, ou a gente já quer ser o servidor, o discípulo de Jesus, o aluno dele? Que o aluno aprende e tenta colocar em prática, não está sempre revoltado, desesperado. E aí eu vou trazer também do Evangelho, porque eu acho importante a gente trazer o nosso Evangelho para permear o estudo. Lá no capítulo 9, Lázaro, no item 8, capítulo 9, item 8, Lázaro fala assim para a gente: a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. As duas forças, obediência e resignação, ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Então, ser obediente e resignado nos tirará dessa revolta. Né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso, tá? Se a gente quer ser a multidão ou a gente quer ser o discípulo. Então, Vera, avisa para essa sua amiga que, segundo esse parágrafo, Jesus está de mãos estendidas, entendeu? Ele não vai desistir da gente, não, mesmo que a gente fique se debatendo igual criança no meio do shopping. Ele vai estar lá esperando a gente levantar e vai nos dar as mãos. Vamos em frente, Julie. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. E é interessante, né, quando ele diz aqui, ó, discipulado definitivo, e algo vai acontecer dentro. Então, eu deixei aqui escrito: é o momento do despertar da consciência, com o entendimento das bases que nos dará o passaporte para seguir o Cristo. E seguir o Cristo de perto, não mais aquele Cristo na parede lá na cruz. A gente já tem que trazer esse Cristo, esse mestre, esse modelo, esse guia, como um irmão mais velho nosso. Reconhecendo que somos deuses, porque vós sois deuses, vocês farão tudo que eu faço e muito mais. E podemos muito, se nos alinharmos com os propósitos superiores das leis divinas. Agora, eu vou fazer muito mais, ou igual ao Cristo, se eu me alinhar à lei. Que lei é essa? É a lei divina. Que lei divina é essa? Do progresso, do amor. Né? Então, se a gente se alinhar a essas leis, e as leis estão aonde? A gente vai buscar... Não, elas estão dentro de nós. Né? Tem a questão, se não me falha a memória, que eu não separei ela agora, veio na cabeça nesse momento, eu acho que é a 621, se alguém puder pegar o Livro dos Espíritos e ver se eu estou falando alguma coisa certa, que é a 621. Depois a gente vai conferir isso aí, tá bom? Se alguém quiser comentar, eu deixo aí para comentar, tá, Vitor? Então, eu acertei aí, 621, né, na consciência. Então, é a consciência onde estão essas leis. Então, a gente tem que se alinhar às leis que já está conosco. A gente é que está se desviando dela, né? E a gente só é infeliz porque se afasta da lei. Então, é por esse caminho. Se alguém não quiser comentar, eu vou passar adiante, tá, Vitor? Cessam as rogativas ruidosas.
acalma-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhes às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. Olha que legal, né? Chega uma hora que vai cessar essas rogativas ruidosas, né? E a oração, ela se converte, como o Emmanuel fala ali, ó, em trabalho edificante. E aí a gente vê, quando o Emmanuel fala aqui, né, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores, porque a gente sabe que através da prece a gente tem a ajuda espiritual para que a gente se afaste também desses pensamentos, desses sentimentos, que muitas das vezes nos colocam numa situação muito angustiante. Então, se a gente tem a confiança em Jesus, a gente vai vendo essa ajuda chegar sempre, né? E eu coloquei aqui um comentário que está lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Ele não violenta consciências, como eu já falei. Abrir a porta para Jesus implica em aceitar sua mensagem de amor. Compreendeu e quer ter Jesus como, de fato, guia e modelo. Já edificou os ensinamentos de Jesus, os valores novos sobre a rocha em alicerces sólidos. Então, é esse momento do despertar. E está ali, e Jesus está lá no Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Ele vai estar sempre à nossa disposição para que a gente possa abrir essa porta. Essa porta é aberta dentro. Então, a gente precisa abrir essa porta, que é o nosso coração, que é a nossa vontade, porque senão a gente está sempre na lamentação, achando que o socorro vai chegar como se fosse realmente um milagre, caindo como uma chuva na cabeça. Não vai ser dessa forma. E a gente tem aí os ensinamentos já para que a gente possa olhar, compreender e sentir, para que aí a gente possa, de fato, saber se colocar junto a essa lei de Deus. É muito importante se a gente tomar essa consciência, né, exatamente para a gente cumprir a lei e não ficar inventando história, né? Ter aquele exato sentimento da lei de Deus, né? Oi, eu lembrei, Vitor, do estudo da semana passada, que quando você falou do vaso, né, quebrar o vaso, fazer um vaso novo, né, aí tem uma parte aqui da semana passada, do estudo do 166, né, posses definitivas, que diz assim: é imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Eu lembrei dessa passagem. Eu achei muito, muito, muito bonito e achei que é bem combina bem com o estudo de hoje, né? Que está bem alinhado com o estudo de hoje. É isso. Não, desculpa, poder fechar. Podemos, Vitor? O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. É interessante quando ele coloca a palavra silencioso, porque a gente faz muito barulho, né? E a gente vê lá na doutrina espírita que, às vezes, o barulho não é porque a gente faz barulho externo, é o barulho interno dos nossos pensamentos.
que a espiritualidade consegue acessar esse barulho que a gente, às vezes, está dentro de uma casa espírita, num trabalho, mas a gente não tem silêncio. Né? E Divaldo traz isso, que foi até Joana que falou isso para ele, que ele ficasse em silêncio. Aí, na hora, ele não fez nada, aí a Joana falou para ele, né, orar e ficar... Né? Depois ela explicou. Não, Divaldo, é porque a sua mente estava, né, fervilhando. Então, quando o Emmanuel diz aqui que a gente tem que ser um servo alegre e silencioso, não é só silêncio nos atos externos, é no interno, né? nesse sentimento e pensamento, principalmente. Então, eu coloquei aqui para a gente falar a respeito dessa frase. Quando, em vez de lermos os evangelhos, eles são lidos em nossas atitudes. Porque a gente, muitas das vezes, né, como diz, né, como falaram, como Chico não, como Francisco falou, né, para os seus discípulos, para os seus alunos, vá pregar o evangelho. Se necessário, fale. Use as palavras. Então, aqui, quando a gente vai estar sendo um servo alegre e silencioso, quando, em vez de lermos os evangelhos, assim, ficar, né, falando, comentando, né, eles vão ser lidos pelas nossas atitudes. Aí, realmente, a gente vai ser esse servo aí, alegre e silencioso. Esperar agindo, não mais cobrar, e sim servir com alegria, harmoniosamente, com Deus e em silêncio. Vou deixar aí para vocês comentarem, que essa frase é muito boa. A gente tem mania de ligar a alegria a barulho, a alvoroço, né? E não. Aí ele deixa bem claro que, na verdade, o alegre é aquele que está em silêncio, mas não o silêncio necessariamente de não falar nada. É o silêncio de não, porque não está reclamando, não está resmungando e também não fica eufórico nos momentos de alegria, porque sabe que aquilo é passageiro, né? Então, a alegria aí é no sentido realmente do ser consciente, né? Consciente do que tem, consciente do que precisa, consciente da sua missão. Então, automaticamente, ele não precisa estar falando, não precisa estar pedindo, não precisa estar fazendo alvoroço nenhum, né? Como a Julinha falou, ele vai agir antes de falar, ele vai estar agindo, demonstrando através dos atos. Jesus em nenhum momento pregou assim uma igreja, né, como a gente vê hoje em dia, essas pregações e que você tem que se converter para a minha igreja. Jesus nunca fez isso. Jesus ele exatamente agiu pelos atos. Pelo contrário, ele falou que a igreja da época servia. Ele falou, não vim destruir a lei, não. O judaísmo tá bom. Quer seguir? Seja judeu, beleza, tá ótimo. Eu não vim destruir a lei, eu vim na prática mostrar como que se bota ela em prática, como é que funciona, né? Então, Jesus não quer que nenhum de nós mude de religião, não quer que ninguém vire espírita, não quer que ninguém vire crente, não quer que ninguém vire católico. Ele quer, continue cada um na sua religião, tá ótimo, tá maravilhoso, só que pratiquem o certo, né? Façam da forma certa. Vamos agir da forma certa como eu agi, né? Recomendo a todos que assistam a série que está no Netflix, The Chosen. E tem um Jesus lá que nota 10 aquele Jesus. Recomendo a todos. Eu concordo também com o que você falou, Vitor, a Júlia, né? É isso mesmo. E eu acho o seguinte, tem muita gente que lê, vamos supor, lê, né, o que Jesus falou, não consegue captar, não consegue viver, né? Então é onde o servo alegre e silencioso. O silencioso, eu acho, é aquele que consegue entender o que Jesus transmitiu e ele, em silêncio, na situação dele, ele faz aquilo que o mestre ensinou. Quer dizer, ele leu e entendeu, porque tem muita gente que lê e não entende.
só lê da boca para fora o texto, faz aquela firula e não entendeu nada porque não pratica, em vez de ficar, no caso aqui, esse parágrafozinho, essa linha, né? Fica em silêncio e pratica o que Jesus ensinou. Como essa frase, João, que eu falei, né? Se preciso for, use palavras, né? Que o Francisco de Assis falou para o... Se necessário, use a palavra, mas você vai ensinar pelos atos, pelo teu modo de agir. Foi assim que Jesus trouxe, né? Não vim destruir a lei de Moisés, mas ele veio ensinar colocando o amor. Foi só uma diferença imensa que ele fez ali para que a gente hoje pudesse estar aqui reunido, né? E o último parágrafo, o Emmanuel diz para nós assim: disse-lhe o mestre, levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Então a gente vai vendo que Jesus, ele sempre se coloca numa posição de um pedido para que você faça o esforço. Venho à porta e bato. Levanta-me e segue-me. Né? Que importa a ti? Segue-me tu. Porque às vezes a gente está sempre querendo que o outro faça. Né? Então, é para você. A mensagem é para nós que estamos aqui, lendo e estudando, e para outros tantos que vão assistir depois. E aí eu trouxe algumas frases para a gente comentar. Já brilhou o entendimento que o tempo, as dificuldades, as experiências e a lei abençoada da reencarnação promoveram em seu progresso individual. E chegará para todos esse momento em que iremos optar voluntariamente para seguir Jesus. Por sermos cristãos, devemos seguir fielmente a moral cristã, pois somente dessa forma estaremos trabalhando em prol da nossa evolução espiritual, devendo o convite de Jesus ecoar permanentemente em nossas mentes e corações, repercutindo em nossas atitudes e escolhas, pois os requisitos para segui-lo são os mesmos ontem, hoje e amanhã. Então, a gente precisa que esse convite do mestre possa ecoar na nossa mente, no nosso coração, para que as nossas atitudes e as nossas escolhas, né, possa realmente ser, de fato, o que eu falei ali em cima, uma moral cristã, porque ele não trouxe nenhuma religião, nem A, nem B, nem C. Você tem uma moral cristã. O que é uma moral cristã? É seguir os ensinamentos de Jesus. Que ensinamentos são esses? São ensinamentos de Deus. E Joana, para encerrar, vou deixar somente essa frasezinha aqui de Joana: a oração mais eficiente é aquela que se faz através da ação. Orar é ação. Então, que sejamos aqueles trabalhadores da última hora, né, com as mãos voltadas para o trabalho, seja lá em que vertente for. Esse trabalho, ele não é só na casa espírita, na minha igreja. Essa ação, elas são aquelas pequenas ações do nosso dia a dia em que a gente se importa com o outro. É um pensamento para o outro, é um ouvido que você dá para o outro, é o ombro que você dá, até o alimento também que você possa dar. Mas então a gente possa fazer do orar a ação. Porque se a gente junta, está a oração, que é essa oração que, de fato, Jesus trouxe para nós. Né? Então, a gente vai finalizar com essa frase e lembrar
que Emmanuel começa todo o histórico aqui desse texto, de todo esse trabalho dele. Ele pegou de Lucas e também está em Mateus. Senhor, ensina-nos a orar. Orar com ação, que vai ser a nossa oração diária. Tá? Deixo aí para vocês. Muito bem. Estamos avançados na hora, Julinha. Eu estou aqui com uma procuração da Janete, que ela vai fazer semana que vem. Ela deixou aqui uma procuração para você fazer a prece de encerramento também. Ela deixou para você aqui. Faz a nossa prece de encerramento, por favor. Vou fazer, então. Nesse momento, agradecidos por essa oportunidade, desse trabalho que é o nosso estudo, para que a gente possa entender um pouco mais essas leis de Deus, através dos ensinamentos que o próprio Mestre Jesus nos trouxe. E a oportunidade que Emmanuel, nessa existência, trouxe para nós, através da doutrina dos Espíritos, essas mensagens edificantes, para que a gente possa ler o teu Evangelho, Senhor Jesus, nessas mensagens. Então, com o coração agradecido por essa oportunidade do trabalho, do estudo, nós te pedimos e rogamos que nos proteja, que olhe por todos nós, por aqueles mais necessitados do que nós. E que você também, Senhor Jesus, possa olhar por todos que já estão na parte espiritual, que muitas das vezes são trazidos para o estudo da noite. Que eles também possam ter todo o amparo necessário, a ajuda necessária, como nós também aqui encarnados. Então, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de Emmanuel, em nome de Dr. Bezerra, que foi citado no estudo da Dona Ivone, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, damos por finalizado o estudo da noite, te rogando, mas principalmente te agradecendo. Muito obrigado. Graças a Deus, pessoal. Obrigado, Julinha, pelo estudo. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e familiares e vamos fazer essa mensagem chegar o mais longe possível. Fiquem com Deus. Até semana que vem, pessoal. Uma boa noite para todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite.